Fala pessoal, bora comentar sobre uma matéria muito boa envolvendo ações que poderão pagar bons proventos para 2024 e nessa matéria iremos comentar sobre empresas que poderão pagar até 15% de yield em 2024. Aí bora lá, direto e reto, um dos pontos que o mercado em peso espera para 2024 é a perspectiva de um cenário de taxa de juros bem menores, o que poderá impulsionar o lucro líquido de muitas empresas. Até porque isso pode estimular a economia, o que acabaria acarretando no crescimento da receita de muitas empresas e também ajudaria na redução com despesas financeiras. Até porque tem muitas empresas endividadas e esse cenário de juros menores poderia acarretar em menores despesas financeiras e no aumento do lucro de várias empresas. E se o lucro aumenta, isso poderia acarretar no crescimento do provento da empresa. Já sobre o segundo ponto, quais seriam os melhores setores para proventos que os analistas esperam em 2024? E, por exemplo, a casa de análise da VG, eles gostam da parte de energia elétrica, saneamento, bancos, seguros e a parte de petróleo. E eles citam que mesmo em um cenário de cadeia de juros, eles esperam uma Selic próxima de 10%, o que poderia acarretar que as seguradoras deverão reportar um lucro elevado e um grande pagamento de proventos. Fora isso, outra casa destacou que empresas da parte de mineração poderão pagar altos proventos no próximo ano por causa da elevação do preço do minério de ferro. E de fato, o minério de ferro disparou da faixa de $100 para $140, ou seja, um alta de praticamente 40% em cerca de 6 meses. E esse ponto na visão do mercado poderia acarretar no crescimento da receita e também no lucro e no provento das empresas desse setor. Por exemplo, a Vale e a CSN Mineração. E uma dessas empresas da parte de mineração é a Vale 3, que tem recomprado as suas ações e no momento tem pago 7,9% de yield. E eles comentaram sobre esse ponto, da perspectiva do aumento de produção e também do preço mais elevado do minério de ferro, o que poderia acarretar em uma geração de caixa robusta, lucro elevado e um pagamento expressivo no próximo ano. E aqui no caso, eles projetam 8,5% de yield na Vale para 2024, a recomendação de compra até o patamar de R$ 75. E na hora da gravação, a Vale está cotada aos 77, ou seja, ultrapassou esse preço teto que ele destacou. Já outro analista, o João, da Levante, ele destacou que a empresa poderia pagar de 8 a 10% de yield e, para quem não sabe, no momento a empresa tem pago isso porque esse dividend yield ele considera o dividendo que foi pago nos últimos 12 meses divididos pela cotação atual. Porém, nesse cálculo, só considera o dividendo mais o JCP, sendo que a empresa recomprou muitas ações. E se a recompra entrasse nesse cálculo, esse yield seria acima do que 10%. Então, se alguma empresa estiver recomprando as suas ações, é interessante olhar o dividend yield considerando a recompra de ações, porque tem empresas que recompram mais ações do que pagam proventos para o acionista. Daí pode parecer que o dividend yield fica baixo, mas quando considerar a recompra, o provento sobe bruscamente. Aí tem que ver caso a caso. E também sobre a Vale, o terceiro analista comentou que a empresa poderia pagar 7% de yield em 2024, por causa da elevação do preço do minério e também da dívida muito elevada da empresa. Já a segunda empresa que eles comentaram aqui na matéria é a BBSE, que praticamente está em todas as carteiras de proventos porque boa parte do mercado espera o crescimento do lucro para o próximo ano, porém é uma taxa baixa no quesito crescimento versus 2023 e também praticamente várias casas projetam acima do que 10% de yield para 2024. Aí destacaram que a empresa é uma seguradora muito exposta à parte de agro e, de fato, a empresa possui mais de 60% de fatia de mercado em seguro rural. Aí comentaram que a empresa poderá apresentar um desempenho forte em 2024 e um leve crescimento no resultado. Então, o pessoal também projeta 10,6% de yield em 2024, outro analista projeta 10% e um preço-alvo na faixa de R$ 39. E também, esse terceiro analista, o Luan da VG, ele projeta 9% de yield em 2024. Ou seja, proventos em linha com o que tem sido pagos no momento. Então, para quem quer renda passiva, a BBSE praticamente está em várias carteiras e o mercado em peso projeta proventos acima do que 10%. Outro detalhe é que estamos em janeiro e para fevereiro a empresa irá pagar algum provento com a Datacom
no início de fevereiro e o pagamento normalmente no final do mês ou no início de março de cada ano. E como a empresa já lançou a proposta, é de quase 1,24 para ação. Aí se eu pegar 1,24 e dividir por 35,65, a cotação atual, vezes 100, temos um dividendo de 3,7%. Fora o próximo provento para agosto de 24. E também a BSE recomprou cerca de 400 milhões de reais em recompra de ações, o que representa 0,7% de yield na cotação atual. Ou seja, se considerar o provento no bolso do acionista mais a recompra, teríamos 11% de yield atual na empresa. Mas esse ponto reflete o passado e nada garante que a empresa pagará esses 10% que o mercado está projetando. Então temos que acompanhar, ver se de fato a empresa tem reportado esse resultado forte, se deverá crescer, se tem capacidade de pagar um alto provento. Então, cuidado, eu leio bastante sobre vários relatórios, várias matérias como essa, mas temos que acompanhar as empresas para saber se tem condições ou não de pagar certo provento. Até porque, na renda variável, nada é garantido. E nessa matéria eles também comentaram sobre outras empresas, além da Vale e da BSE, que são a Caixa Seguridade, Banco ABC, ISA-CTEP, e o mercado também espera que elas deverão pagar um provento satisfatório. Por exemplo, a Caixa, o mercado espera um dividend yield na faixa de 9%, levemente abaixo do que a BSE, e também o preço-alvo do mercado fica aí na faixa de R$ 12,80. Já outra casa, a VG, eles projetam 8% de yield para 2024, um pouco abaixo do que a BSE, na faixa do que 10%. E também tem aquele descompasso, um PL de 11 vezes na Caixa, enquanto o PL da BSE é de 8,8. Então, só para indicadores, a BSE estaria mais barata do que a Caixa. Porém, indicador não quer dizer tanta coisa, porque vai que de fato a Caixa cresce o resultado em uma taxa mais acelerada, o que poderia justificar esse PL mais elevado por causa de uma perspectiva de crescimento de lucros maior. Porém, isso aqui é por chute, aí temos que acompanhar ambas as empresas. Já outro nome que destacaram aqui na matéria foi sobre o Banco ABC, um banco médio no quesito valor do mercado, e também o Banco ABC atua um pouco de forma diferente porque ele só atua para as empresas. Enquanto isso, esses bancos que conhecemos, o Banco do Brasil, o Banco Santander, o Banco Itaú, eles atendem muitas pessoas físicas. E o foco do Banco ABC é para a parte de empresas. E aqui no caso, empresas com faturamento anual na casa de 30 a 300 milhões. E o mercado projeta proventos no Banco ABC de 7,8% para 2024 e um preço teto de R$ 21,50. Sendo que, do nada, a empresa disparou dos 18 para a casa de R$ 25, o que teve uma alta de 35% em 12 meses. Porém, boa parte da alta aconteceu de novembro para cá. E o provento atual é de 6,3% e o mercado projeta aí na faixa de 7 a 8%. Já outro nome que o mercado espera que deverá manter o pagamento de proventos é a ISA-CTEP, a TRPL4, e eles citam que a empresa ainda deverá pagar pelo menos 75% payout conforme a sua política, e o provento esperado é de 6,5%. Já outra casa projeta 7,6%. E na hora da gravação, cotação atual 26,50 e a empresa tem pago 8,3%. Então o mercado espera um provento parecido com o que tem sido pago. E essa tabela final é muito boa porque eles pegaram o compilado dessas empresas destacadas, a Vale, BSE, Caixa e as casas que recomendam esses papéis, e perceba que temos aqui o yield projetado no pior cenário, a depender da casa, até o cenário mais otimista. Por exemplo, na Vale, o mercado projeta de 7 a 10% com essas três casas, BBSE de 9 a quase 11%, Caixa, de 8 a 9% de yield, Banco ABC, 7,8%, ISA-CTEP, de 6,5% para 7,6%, Vivo, 7,5% de yield esperado, Taesa, 9% de yield esperado, Petro, que o mercado ainda segue otimista, com proventos acima do que 10%, e aqui no caso, essa casa projeta 15% de yield, Itaúsa, 6,5%, Banco do Brasil, que também está em várias carteiras que o mercado projeta, na faixa de 9 a 10%, um pouco acima do que o provento atual. Engie, que boa parte do mercado tem ficado pessimista por causa dos fortes investimentos, o que pode comprometer pontualmente o pagamento,
E, por exemplo, a Levante projeta 6% de yield. Já a CPFL Energia, a VG projeta 8,7% de yield, um pouco acima do que o provento atual, que a empresa tem pago, e um dos motivos é que a empresa está baixa alavancada, ou seja, com a dívida muito controlada versus o resultado que tem sido apresentado, e também que a CPFL ficou de fora do processo de venda da Enel Ceará, que poderia gerar um grande desembolso, mas como a empresa ficou de fora, isso poderia acarretar em um payout de 100%. E, por exemplo, o Morgan Stanley projeta proventos na casa de 11% para 2023 e 12% para 2024, desde que a empresa pague 100% do lucro na forma de proventos. Lembrando que esse provento para 2023 deverá ser pago em 2024, porque vocês podem conferir dados aqui no Investor 10 ou também cadastrar sua carteira para acompanhar de forma gratuita com vários dados e gráficos da sua carteira, e perceba aqui na aba de proventos, tanto no histórico que tem crescido o provento por ação e também que a empresa anuncia para abril e agosto de cada ano. Então, o próximo provento poderá acontecer para abril de 2024 com o lucro obtido em 2023, porque até o momento a empresa não anunciou nenhum provento relativo a 2023. Aí vocês podem falar, como não, a empresa anunciou em abril de 2023 e agosto de 2023, porém, esses vários proventos que foram anunciados foram com os lucros obtidos em 2022. Então você tem que olhar no aviso para os acionistas, porque a empresa poderá pagar proventos em 2024 com os lucros de 2023. Aí tem que olhar caso a caso, porque tem empresas que pagam rápido e tem outras que acumulam o lucro de certo ano e só pagam no ano seguinte. E um exemplo disso é a CPFL Energia. E por fim, eles também comentaram sobre a Petro Recôncavo, que poderia pagar um provento de 15% em 2024. Porém, no momento a empresa tem pago algo na faixa de 5 a 6%. Então, pessoal, comentamos aí sobre várias empresas que poderão pagar altos proventos para 2024. Aí comenta sobre quais dessas empresas vocês possuem carteira. Em particular, na carteira do canal eu possuo a BBSE, Caixa e também a Taesa e o Banco do Brasil. Aí comenta sobre quais ações de proventos vocês têm olhado para investir no curto prazo. E também deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal e considere se tornar membro para ter acesso a mais de 250 vídeos que eu já postei para membros. Toda semana eu posto, pelo menos mais 3. Tem postagens em texto, tem planilhas, tem a nossa comunidade e muito mais. E tem aquele ponto que eu sou o único canal que cita isso. Se você não gostar, clica aqui na sua foto e depois em compras e assinaturas e cancela em um clique com zero enrolação. Fora isso, se você quiser migrar para o BTG Pactual, que é a corretora que eu utilizo, tem um contato do meu parceiro na descrição do vídeo e vocês podem trocar de corretora de forma bem simples, em 2 dias úteis, ou trocar de assessoria, caso você já possua conta aqui. E também tem um produto que o pessoal está pedindo muito, que é o cartão Black do BTG, que você pode solicitar mesmo sem possuir conta na plataforma. Caso você possa ter interesse, link aqui abaixo. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.